O meu marido se esqueceu de desligar a chamada e eu o ouvi dizer à minha melhor amiga grávida: é só esperar o cheque do pai dela cair, aí a gente pega o bebê e a deixa sem nada. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, peguem uma xícara de café ou chá e fiquem confortáveis. Eu adoraria saber a que hora do dia vocês estão assistindo a este vídeo. Por favor, comentem M para manhã, T para tarde ou N para a noite. Agora, vou levá-los para dentro desta história. O Bluetooth no meu carro costumava ser uma conveniência, uma maneira de resolver assuntos de trabalho enquanto enfrentava o trânsito pesado da noite em São Paulo. Mas naquela terça-feira chuvosa, ele se tornou o instrumento da minha destruição. Eu liguei para Ricardo, meu marido por 15 anos, apenas para avisar que estava voltando mais cedo da casa da minha mãe. Ele atendeu com aquele tom apressado e ofegante que sempre usava quando alegava estar no meio de uma negociação crucial. Ele disse que me amava, disse que estava finalizando. E então, ele pensou que tinha desligado, mas não desligou. A conexão permaneceu aberta. O silêncio na linha durou apenas 1 segundo antes que o chiado sumisse e a voz dele irrompesse pelos alto-falantes. Não era a voz gentil e amorosa que ele usava comigo, mas um tom mais baixo e arrogante. Ai, que mulherzinha sufocante, disse Ricardo. A clareza era apavorante. Parecia que ele estava sentado no banco do passageiro ao meu lado. Eu quase gritei, pensei em dizer, Ricardo, eu ainda estou aqui. Mas então a voz de uma mulher respondeu a ele. Uma voz que eu conhecia melhor do que a das minhas próprias irmãs. É melhor não quero que o meu filho fique confuso sobre quem é a família de verdade dele. A mulher riu, um som rouco e familiar. Era Mônica, minha melhor amiga, a mulher que eu conhecia desde a época da faculdade, a mulher que sentava na bancada da minha cozinha todo domingo, tomando chá de ervas. Eu não gritei, eu nem sequer respirei, apenas mudei para a faixa lenta, o meu coração batendo um ritmo frenético contra as costelas. Não se preocupe, gata, disse Ricardo. Laura não desconfia de nada. Ela vive naquele mundo de conto de fadas que o pai dela construiu para ela. Acha que estou me matando de trabalhar no escritório para construir o nosso futuro. Estou cansada de esperar, Ricardo, Mônica choramingou. Olhe para mim. Estou grávida de 6 meses. Não posso continuar me escondendo dentro desses suéteres oversized horríveis que a Laura me compra. É humilhante fingir que este bebê é um acidente como um cara que fugiu. É só esperar. A voz de Ricardo se tornou fria e calculista. É só esperar o cheque do pai dela cair. Sabe que a distribuição do Fundo Azul é no próximo mês. 5 milhões de reais. Mônica, essa é a nossa passagem. Assim que esse dinheiro cair na nossa conta conjunta, eu transfiro para offshore. Entrego os papéis do divórcio e sumimos. A gente pega o bebê e a deixa sem nada, só com a casa vazia e o útero seco dela. Senti o sangue escoar do meu rosto. O mundo lá fora do meu para-brisa ficou embaçado. Útero seco. O insulto mais cruel que ele poderia ter lançado. Ele sabia quantas rodadas de fertilização in vitro, FIV, havíamos tentado. Ele sabia quantas noites eu havia chorado em seus braços depois de mais um aborto espontâneo. Ele sabia que eu me culpava. Ela é velha demais para me dar um filho, de qualquer forma. Ricardo continuou, girando a faca na ferida. Ela é estéril, Mônica. Você está me dando o legado que ela jamais poderia me dar. Então veio um som que quase me fez sair da ponte. Um som rítmico de sopro. Uau, 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 uau. Escute isso, Mônica arrulhou. Esse é o batimento cardíaco do seu filho. Forte, diferente do dela. Eles estavam na consulta de ultrassom na Clínica Materna Santa Clara. A consulta que Mônica havia me dito que iria sozinha porque estava com medo e solitária. Ela tinha até me pedido dinheiro para a coparticipação no dia anterior. Eu estava tremendo de forma tão violenta que o carro desviou levemente, ganhando uma buzina de um caminhão que passava. Encostei no acostamento molhado da rodovia, com o pisca-alerta piscando na penumbra. Fiquei ali paralisada, ouvindo meu marido e minha melhor amiga se beijarem. Ouvi o som molhado e estalado de seus lábios, o murmúrio de afeição que eu não recebia há anos. Eu te amo, Ricardo sussurrou para ela. Nós só temos que continuar com o jogo por mais um pouco.
Use o dinheiro dela para pagar o parto. Deixe-a comprar o berço. Deixe-a montar o quartinho. E então nós vamos desaparecer. Olhei para o painel. O cronômetro da chamada marcou 4 minutos e 12 segundos. Então, finalmente, a linha ficou muda. Fiquei sentada no silêncio do meu carro, a chuva tamborilando contra o teto como uma marcha fúnebre. Toda a minha vida, meu casamento, minha amizade, meu futuro tinham acabado de ser desmantelados em 4 minutos. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam planejando roubar a herança da minha família. Estavam zombando da minha infertilidade. Eles iam me deixar montar um quarto para um bebê que planejavam roubar. Olhei para o meu celular. Uma mensagem de Ricardo apareceu. Desculpe, querida. A reunião atrasou. Vou buscar o jantar. Te amo. E logo abaixo, uma mensagem de Mônica. Oi, Dinda Laura. O bebê está chutando muito hoje. Mal posso esperar para te ver amanhã. Soltei um grito que rasgou a minha garganta. Um som primal de pura agonia. Mas, enquanto o grito desaparecia, outra coisa se instalou no meu peito. Não era apenas tristeza. Era um bloco de gelo frio e duro. Eles achavam que eu era a esposa, estéril e ingênua. Eles achavam que eu era apenas um talão de cheques ambulante. Enxuguei o rosto. Verifiquei meu reflexo no retrovisor. Meus olhos estavam vermelhos, mas estavam alertas. Tudo bem, sussurrei para o carro vazio. Vocês querem jogar um jogo? Então, vamos jogar. Antes de continuarmos com a forma como eu virei o mundo deles de cabeça para baixo, quero agradecer por estarem ouvindo. Se você está assistindo do Rio de Janeiro, da Bahia ou de qualquer lugar, me conte nos comentários. Eu leio cada um deles. Agora, deixe-me falar sobre os fantasmas que me assombraram naquela viagem para casa. Eu não liguei o motor imediatamente. Eu não conseguia. Meu corpo ainda tremia, uma rejeição física ao trauma que eu acabara de absorver. Encostei a cabeça no apoio e fechei os olhos. E, instantaneamente, as lembranças vieram à tona, não como uma nostalgia calorosa, mas como cacos de vidro afiados. Pensei no dia em que conheci Ricardo. Fazia 7 anos. Ele era charmoso, bonito de um jeito rústico, mas estava quebrado, literalmente e financeiramente. Ele tinha acabado de declarar falência depois de uma startup de tecnologia fracassada. Fui eu quem pagou as dívidas do cartão de crédito dele para que pudesse ser aprovado para um financiamento de carro. Fui eu quem o apresentou ao meu pai, Arthur, um homem que construiu o seu império em logística e holding de empresas. Meu pai estava cético. Ele tem olhos inquietos, Laura, meu pai avisou. Ele olha para sua carteira, não para o seu rosto. Mas eu tinha 35 anos na época, ouvindo o tic-tac do meu relógio biológico como uma bomba-relógio. Eu queria amor, eu queria uma família. Então, defendi Ricardo. Disse aos meus pais que ele tinha visão. Eu paguei pelo nosso casamento. Eu comprei a casa onde morávamos, no Morumbi. Eu o coloquei como coproprietário porque queria que fôssemos iguais. Iguais. Eu ri amargamente no carro escuro. Nós nunca fomos iguais. Eu era a anfitriã. Ele era o parasita. E depois havia Mônica. A traição dela doeu mais fundo do que a de Ricardo. Você espera que os homens sejam idiotas às vezes, mas a sua melhor amiga? Mônica era 10 anos mais jovem do que eu. Eu a conheci quando ela era estagiária na fundação de caridade que eu gerenciava. Ela veio chorando um dia porque a mãe precisava de uma cirurgia e ela não podia pagar. Eu escrevi o cheque, um cheque pessoal de R$15.000. Eu nunca pedi de volta. Quando ela perdeu o apartamento, deixei-a ficar na minha edícula por 6 meses sem aluguel. Quando ela chorava por estar solteira e solitária, eu segurei a mão dela. E quando ela me disse que estava grávida, há 3 meses, soluçando que o pai era um caso de uma noite que bloqueou o número dela, fui eu quem enxugou as suas lágrimas. Lembrei-me de tê-la levado para fazer compras na semana passada. Estávamos na Ninho de Seda, uma loja de luxo para bebês. Ela escolheu um berço de carvalho entalhado à mão ridiculamente caro. É demais, Laura, ela disse, lançando-me aqueles olhos grandes e inocentes de corça. Eu não posso pagar isso. Bobagem, eu respondi, entregando meu cartão de crédito à caixa. Eu serei a tia honorária. Quero que este bebê tenha o melhor. Lembrei-me de Ricardo parado, ali conosco.
olhando para o berço. Pensei que a expressão suave dele fosse afeto por mim e pela minha generosidade. Agora, eu sabia que ele estava olhando para o berço do filho dele. Eles estavam comprando para a família deles com o meu dinheiro, bem na minha frente. Eles devem ter rido disso na cama mais tarde. Olha como ela é burra! Eles provavelmente disseram: ela está comprando móveis para o bebê que vai substituí-la. A percepção fez a bile subir pela minha garganta. Toda a bondade que eu lhes havia demonstrado era agora uma arma que eles usavam contra mim. Minha infertilidade, minha maior dor, era a piada deles. Olhei para o meu celular novamente. Eu precisava apagar o registro da chamada. Eu não podia deixar Ricardo saber que eu havia ligado. Se ele visse uma chamada de 4 minutos que ele perdeu, saberia que eu ouvi tudo. Ele encobriria os seus rastros. Ele esconderia o dinheiro melhor. Ele poderia até se tornar perigoso. Respirei fundo, forçando o ar para os meus pulmões que pareciam apertados demais. Eu tinha que ir para casa. Eu tinha que entrar naquela casa, olhar meu marido nos olhos e não arrancar a cara dele. Eu tinha que ser a Laura que eles pensavam que eu era. A doce, distraída e ingênua Laura. Mas a Laura, sentada no carro na beira da rodovia, estava morta. A mulher que girou a chave na ignição era outra pessoa inteiramente. Ela era a filha de Arthur Monteiro, um homem que devorava concorrentes no café da manhã. Eu coloquei o carro para dirigir. A chuva estava diminuindo, deixando as luzes da cidade refletirem no asfalto molhado como óleo derramado. Eu estava indo para casa para uma cena de crime, mas desta vez eu não seria a vítima. Eu seria a detetive, a juíza e a executora. Entrar na garagem da nossa casa em estilo colonial geralmente me trazia uma sensação de paz. As cercas vivas bem cuidadas, a luz amarela quente que vinha da varanda, era o santuário que eu havia construído. Esta noite parecia um cenário de filme de terror. Verifiquei meu rosto no espelho da penteadeira pela última vez. Apliquei uma camada fresca de batom para esconder o fato de que eu havia mordido o lábio até sangrar. Pratiquei meu sorriso. Parecia rígido, como uma máscara de barro que não secou totalmente, mas teria que servir. Destranquei a porta da frente e o cheiro me atingiu instantaneamente. Alho, alecrim e bife grelhado. Ricardo estava cozinhando. Isso fazia parte da rotina dele. Sempre que se sentia culpado, ou sempre que estava prestes a pedir uma grande soma de dinheiro, ele desempenhava o papel de chefe de cozinha. Querida, é você? A voz dele veio flutuando da cozinha, calorosa e convidativa. Era a voz que eu costumava ouvir para adormecer. Agora soava como o assobio de uma cobra. Cheguei, eu gritei, mirando no tom alegre, mas caindo em algo próximo do exausto. Estava bom. Eu podia interpretar a carta da esposa cansada. Ricardo caminhou até o corredor, limpando as mãos em um pano de prato. Ele estava vestindo o suéter de cachemir que eu lhe comprei no Natal. Ele parecia bonito. Droga! Ele parecia tão bonito com o cabelo grisalho e aquele sorriso de garoto. Ele se aproximou de mim e me envolveu com os braços pela cintura. Eu tive que comandar cada músculo do meu corpo para não recuar. Eu tive que me forçar a ficar morta, a deixá-lo me puxar para perto. Você está atrasada, ele murmurou, beijando a minha testa. Eu estava ficando preocupado. Como está a sua mãe? Ela está bem, eu menti. Só faladeira. Você sabe como ela fica falando do jardim dela. Ele se afastou um pouco, olhando nos meus olhos. Por um segundo, o pânico surgiu no meu peito. Ele sabe. Ele consegue ver? Você está pálida, Laura. Está tudo bem. Só uma enxaqueca, eu disse, esfregando as têmporas. O trânsito foi um pesadelo. As luzes estavam se misturando. Pobre coisa, ele arrulhou. Ele beijou minha bochecha e foi quando eu senti o cheiro. Abaixo do aroma de alho e do seu perfume caro, havia uma nota fraca e persistente de baunilha e coco. Era o perfume dela, o body spray barato de farmácia da Mônica que ela amava, porque cheirava a férias. Ele estivera com ela recentemente. Talvez logo antes de vir para casa cozinhar o meu bife. Ele nem se deu ao trabalho de tomar banho. Ele era tão arrogante, tão certo da minha cegueira, que entrou na nossa casa carregando o cheiro da amante na pele. Eu me afastei gentilmente. Eu acho que preciso me deitar um pouco.
O cheiro da comida está um pouco forte para a minha cabeça agora. Claro, ele disse, a imagem da preocupação. Vá descansar. Eu mantenho o seu jantar aquecido. Você quer um analgésico? Não, apenas dormir, eu disse. Subi as escadas, sentindo os olhos dele nas minhas costas. Minhas pernas pareciam chumbo. Entrei no nosso quarto, o cômodo onde tentamos conceber um filho por 5 anos, e tranquei a porta. Fui direto para o banheiro e vomitei seco na pia. Nada saiu, apenas bile amarga. Liguei a torneira para mascarar qualquer barulho. Joguei água fria no rosto, observando as gotas escorrerem como lágrimas, que eu me recusava a derramar. Eu precisava saber mais. O telefonema era a prova fumegante. Mas em um divórcio, envolvendo milhões de reais, especificamente riqueza herdada, eu precisava de um arsenal nuclear. Eu precisava saber exatamente para onde ele estava planejando mover o dinheiro. Ele mencionou uma offshore. Sequei o rosto e voltei para o quarto. O iPad de Ricardo estava na mesinha de cabeceira. Ele geralmente o levava para todos os lugares, mas deve tê-lo deixado carregando. Meu coração disparou. Eu sabia a senha dele. Era a data de aniversário dele. Narcisista. Eu o desconectei e me sentei na beirada da cama, meus ouvidos atentos ao som de passos na escada. Abri as mensagens dele. Ele havia excluído o histórico com Mônica. Ele era cuidadoso com isso, mas ele não havia limpado o seu histórico de navegação. Cliquei no Safari. Meus dedos tremeram enquanto eu rolava. Países sem extradição. Imóveis em Fernando de Noronha. Como esconder bens em divórcio de trust. Cronograma de precisão de teste de paternidade. E então, a pesquisa mais arrepiante de todas, carimbo de data, 3 dias atrás. Expectativa de vida média de mulher com pressão alta. Eu congelei. Eu não tinha pressão alta, mas minha mãe tinha. Ele estava planejando esperar meus pais morrerem também? Ou ele estava esperando que o estresse do divórcio me matasse? Ouvi o baque pesado de um passo na escada. Rapidamente, bloqueei o iPad, pluguei-o de volta e mergulhei debaixo do edredom, puxando-o até o queixo. Fingi dormir, minha respiração superficial e irregular. A maçaneta da porta girou. Laura, ele sussurrou. Eu não me movi. Ele ficou ali por um momento me observando. Eu podia sentir a presença dele como uma sombra escura no quarto. Então ouvi o ping suave de uma notificação do iPad. Ele se aproximou, pegou-o e ouvi o toque dos dedos dele. Durma bem, vaca de dinheiro. Ele sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Ele fechou a porta. Abri os olhos na escuridão. Ele pensava que eu estava dormindo. Ele pensava que eu era a vaca de dinheiro, mas ele se esqueceu que vacas têm chifres e, quando encurraladas, elas atacam. Na manhã seguinte, a campainha tocou às 10 horas em ponto. Era Mônica. Eu mal havia dormido. Meus olhos estavam ásperos, mas eu havia aplicado corretivo extra e colocado uma blusa branca engomada. Armadura. Eu precisava de armadura. Ricardo havia saído para o trabalho cedo, o que provavelmente significava que ele estava olhando anúncios de imóveis, ou se encontrando com um contador desonesto. Então, éramos apenas eu e a mulher carregando o filho do meu marido. Eu abri a porta e lá estava ela. Ela parecia radiante. Eu tive que admitir que a gravidez lhe caía bem. Ela estava vestindo um dos suéteres cashmere oversized que eu havia comprado para ela 2 semanas atrás. Custou R$1.200. Ela já havia derramado café nele. Laura! Ela guinchou, inclinando-se para um abraço. Prendi a respiração enquanto o corpo dela pressionava o meu. Eu podia sentir a protuberância dura da barriga dela contra a minha cintura. Foi preciso cada gota de força de vontade para não empurrá-la de costas pelos degraus da varanda. Oi, Mônica, eu disse, minha voz tensa. Entre! Nós nos sentamos na sala de sol. Servi a ela uma xícara de chá de ervas descafeinado, a blend cara que ela gostava. Então, ela disse, soprando o vapor. Como você está? Ricardo me mandou em uma mensagem dizendo que você teve uma enxaqueca ontem à noite. Coitadinha, você realmente precisa cuidar melhor de si mesma. Na sua idade, o estresse pode ser perigoso. Na sua idade. A primeira alfinetada da manhã. Estou bem, eu disse, tomando um gole do meu café preto.
Só com muita coisa na cabeça. Ricardo e eu estávamos conversando sobre o futuro. Eu vi a mão dela parar no ar. Ah, o que sobre o futuro? Bem, eu menti suavemente. Eu estava pensando na herança que está chegando do meu pai. É muito dinheiro para gerenciar. Eu estava dizendo a Ricardo que talvez devêssemos doar uma fatia enorme, começar uma nova fundação, sabe? Retribuir ao mundo em vez de ficar acumulando. Mônica engasgou com o chá. Ela tossiu violentamente, pousando a xícara com um estrondo. Doar? Tudo isso. Não tudo isso. Sorri, exibindo os dentes como um tubarão. Mas a maior parte. Ricardo e eu não temos filhos. Não temos a quem deixar um legado. Por que manter milhões parados quando vivemos de forma tão simples? O pânico passou pelos olhos dela. Ela esfregou a barriga inconscientemente, um gesto protetor. Mas, Laura, com certeza você quer guardar um pouco para a segurança. Ou o que acontece se vocês tentarem ter um bebê novamente? Barriga de aluguel é caro. Não, eu suspirei, olhando pela janela para o jardim. Ricardo acha que eu sou muito velha e, honestamente, talvez ele esteja certo. Talvez algumas linhagens simplesmente não devam continuar. Além disso, o karma tem o seu jeito de resolver as coisas. Se você faz o bem, recebe o bem. Se você mente e trapaceia, bem, você acaba sem nada. Eu voltei o meu olhar para ela. Olhei nos olhos dela. Por um segundo, o ar na sala ficou parado. Eu vi um lampejo de medo genuíno nas pupilas dela. Ela sabia que eu sabia? Então ela forçou uma risada alta e frágil. Nossa, isso é pesado para uma manhã de quarta-feira. Você é tão nobre, Laura. Mas Ricardo, ele concorda? Ele trabalha tanto, ele merece desfrutar desse dinheiro. Ricardo concorda com tudo o que eu digo, eu disse friamente. Ele sabe quem detém as rédeas da fortuna. Mônica se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, falando em bebês, o pequeno está chutando muito hoje. Ela levantou o suéter ligeiramente, mostrando a curva da barriga. Você quer sentir? Era um movimento de poder. Um movimento de poder cruel e distorcido, para me lembrar do que ela tinha e eu não tinha. Eu. Ela pensou que isso me faria chorar. Ela pensou que eu desmoronaria. Olhei para essa pele exposta dela. Aquele era o filho do meu marido. Metade do DNA dele estava se formando dentro dela. Não, obrigada, eu disse categoricamente. Eu não sou muito de beber ultimamente. Acho que superei isso. Mônica parecia atordoada. Eu deveria ser a mulher infértil, desesperada e chorosa. Minha indiferença a tirou do roteiro. Ah, ok. Ela puxou o suéter para baixo. Bem, eu só queria te lembrar sobre o chá de bebê no próximo mês. Eu sei que é pedir muito, mas já que você se ofereceu para ser a anfitriã, eu ainda serei a anfitriã. Eu a interrompi. Na verdade, eu quero fazer uma festa maior. Vamos convidar todos, os colegas de Ricardo, a minha família, todos os nossos amigos em comum. Vamos fazer uma celebração grandiosa. Os olhos de Mônica brilharam. Ganância. Ela amava ser o centro das atenções, especialmente com o meu dinheiro. Sério? Você faria isso? Com certeza, eu disse. Eu quero te dar uma festa que ninguém jamais esquecerá. Ela sorriu, alheia à ameaça escondida na minha promessa. Você é a melhor amiga do mundo, Laura. Sério, eu não sei o que faria sem você. Você estaria quebrada e sozinha, pensei. Eu preciso ir. Levantei-me abruptamente. Eu tenho uma reunião com o meu consultor financeiro para discutir a doação. Mônica se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Certo. Sim. Mas não faça nada precipitado, ok? Fale com Ricardo primeiro. Eu sempre falo com Ricardo, eu disse, acompanhando-a até a porta. Enquanto ela caminhava até o seu Honda Civic surrado, que eu sabia que Ricardo estava planejando trocar por um Range Rover usando o meu dinheiro, peguei meu telefone. Disquei o número do melhor contador forense do estado. Aqui é Laura Monteiro, eu disse quando a recepcionista a atendeu. Eu preciso agendar uma consulta urgente. Eu suspeito de fraude conjugal de alto nível e dissipação de bens, e preciso de uma equipe que possa trabalhar discretamente. O jogo estava lançado. Mônica queria uma festa. Eu daria a ela um espetáculo. O contador forense, um homem chamado Dr. Henrique, com óculos grossos o suficiente para ver o futuro, havia me dado uma lista de verificação. Pegue o disco rígido.
Pegue as declarações de imposto. Verifique os relatórios de crédito. 2 dias após a visita de Mônica, Ricardo foi a Curitiba para uma viagem de negócios de uma noite. Eu sabia que ele não estava em Curitiba. O recurso buscar meu iPhone, que ele pensou ter desativado na nossa conta compartilhada no Family Cloud, mostrava que o iPad dele, que ele levou consigo, estava pingando em um resort de luxo no litoral norte, a 2 horas de distância. E adivinhe qual telefone estava pingando no mesmo local? O de Mônica. Desta vez eu não chorei. Senti uma precisão fria e clínica me dominar. Esperei até ter certeza de que eles estavam instalados. Então entrei no escritório de Ricardo em casa. Ele o mantinha trancado, mas eu tinha a chave mestra de todas as portas desta casa. Afinal, fui eu quem pagou pelas fechaduras. O quarto cheirava a café velho e segredos. Sentei-me em sua enorme mesa de mogno, outro presente meu, e liguei o computador de mesa dele. Protegido por senha, é claro. Tentei o aniversário dele. Incorreto. Tentei o nosso aniversário de casamento. Incorreto. Tentei Mônica. Incorreto. Eu fiz uma pausa, pensando. Ricardo era arrogante, mas também sentimental em relação aos seus triunfos. Digitei a data de nascimento do bebê de Mônica. Acesso concedido. Um arrepio de repulsa desceu pela minha espinha, mas eu o ignorei. Conectei o disco rígido externo que o Dr. Henrique havia me dado. Enquanto os dados eram transferidos, comecei a abrir pastas. A pasta rotulada. Projeto Fênix chamou a minha atenção. Cliquei nela. Não era um plano de negócios. Era uma estratégia de saída. Havia PDFs de brochuras de vilas em Fernando de Noronha. Havia extratos bancários de uma conta que eu não sabia que existia. Uma conta sob o nome de uma empresa de fachada chamada Phoenix Consulting. Abri os extratos. Minha respiração ficou suspensa. Transferência 15 mil. Taxa de consultoria, transferência 35 mil. Serviços de marketing, transferência 75 mil. Capital semente. Cruzei as datas com a nossa conta conjunta. Toda vez que Ricardo me pedia dinheiro para os custos iniciais ou despesas gerais da sua startup, ele imediatamente o canalizava para essa conta privada. E os saques? $4.500. Vivara. A pulseira que vi Mônica usando na semana passada. $8.500. Ninho de seda, enxoval de luxo. Lá, $9.500. Clínica Santa Clara, obstetrícia. Ele estava financiando todo o estilo de vida dela e a futura fuga deles com o meu dinheiro. O valor total desviado nos últimos 2 anos era de quase R$280 mil, mas essa não era a pior parte. Encontrei uma pasta digital rotulada legal. Dentro, havia um rascunho de um acordo de custódia para mim. Abri, confusa. Por que haveria um acordo de custódia? Não tínhamos filhos. Eu li o texto e o sangue gelou nas minhas veias. Era uma petição de interdição involuntária. Ricardo estava documentando evidências da minha instabilidade mental. Ele tinha anotações sobre as minhas mudanças de humor por causa dos hormônios que eu tomava durante a FIV, a minha depressão, o luto pelos meus abortos espontâneos e a minha paranoia. Plano A. Divorciar-se dela depois que o fundo azul cair. Plano B. Se ela brigar pelo acordo pré-nupcial, provar que ela é mentalmente incapaz de gerenciar seu patrimônio. Ter Ricardo nomeado como curador. Ele não estava apenas planejando me deixar se eu revidasse. Ele estava planejando me internar e assumir o controle da minha fortuna dessa forma. Ele queria dar um golpe de interdição. Sentei-me na cadeira de couro, olhando para a tela brilhante. A crueldade era sem fundo. Este homem, a quem eu havia cuidado durante a gripe, cujas dívidas eu havia pago, cujo ego eu havia massageado por uma década, olhava para mim e não via nada além de um caixa eletrônico que ele precisava hackear. O disco rígido bipou. Transferência concluída. Puxei o drive e o deslizei para o meu sutiã. Desliguei o computador. Limpei as minhas impressões digitais do teclado e da superfície da mesa. Levantei-me e olhei ao redor da sala. Eu queria quebrar tudo. Eu queria pegar um taco de golfe e destruir os monitores dele, mas eu não podia. Ainda não. Eu precisava que o dinheiro grande caísse.
Eu precisava que eles pensassem que haviam vencido. Saí do escritório e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Elas tremiam com a adrenalina da caçada. Desci as escadas e servi-me um copo de vinho. Sentei-me na sala escura e liguei para o meu pai. Pai, eu disse quando ele atendeu. Laura, está tudo bem? É tarde. Não, pai, está tudo errado, mas eu preciso que você me ouça. E preciso que você não fique bravo. Eu preciso que você me ajude a destruí-lo. Houve uma pausa na linha. Então a voz de Arthur Monteiro veio, baixa e perigosa, como um tigre rosnando. Conte-me tudo. A propriedade dos meus pais ficava a 1 hora de distância, um local extenso à beira-mar que Ricardo sempre cobiçou. Ele costumava caminhar pelo terreno e dizer, um dia isso será nosso. Eu costumava pensar que ele falava de um legado compartilhado. Agora eu sabia que ele falava de uma conquista. Eu me sentei no escritório do meu pai no dia seguinte. A sala estava forrada de livros e cheirava a papel velho e tabaco de cachimbo. Minha mãe, Catarina, sentou-se ao meu lado no sofá de couro, segurando minha mão. Ela não disse uma palavra desde que eu toquei a gravação do telefonema e lhes mostrei os documentos do disco rígido. Ela apenas segurou a minha mão. Sua firmeza surpreendentemente forte. Meu pai estava perto da janela, olhando para o oceano cinzento. Ele tinha 70 anos, mas ainda tinha a postura de um general. Interdição involuntária. Ele repetiu as palavras, que pareciam cinzas na boca. Ele ia tentar me declarar insana para obter o controle dos bens se o divórcio ficasse complicado. Eu disse, minha voz firme. Ele sabia que o pré-nupcial protege o principal do trust, mas não o rendimento gerado durante o casamento, se ele controlasse as contas. Eu devia matá-lo, meu pai disse simplesmente. Ele se virou e seus olhos estavam frios. Tenho amigos, Laura. Ele poderia simplesmente desaparecer. Não, eu disse. É muito fácil. E eu não quero que o senhor vá para a cadeia por causa de um verme como ele. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele pense que ganhou na loteria e então perceba que o bilhete é falso. Eu quero que ele seja humilhado na frente de todos que ele tentou impressionar. E eu quero que Mônica perceba que apostou no cavalo perdedor. Minha mãe finalmente falou. A distribuição do trust, ela disse, é o que eles estão esperando. Os 5 milhões. Sim, eu concordei. Próximo mês. Nós vamos pará-lo? Meu pai disse. Eu ligo para os advogados. Congelamos tudo. Se congelarmos agora, ele vai saber, argumentei. Ele vai entrar em pânico. Ele vai esconder os bens que já roubou, os 280 mil reais. Ele vai apagar as evidências. Ele vai espalhar a narrativa de que eu sou a louca. Eu preciso pegá-lo no ato de tentar roubar o pote grande. Meu pai sentou-se à sua mesa, unindo as pontas dos dedos. Então você quer armar uma arapuca para ele? Eu quero balançar a cenoura, eu disse. Eu quero tornar a cenoura maior. 5 milhões é bom, mas 10 milhões. 10 milhões faz as pessoas ficarem descuidadas. Meu pai sorriu, um sorriso predatório lento que eu reconheci dos seus dias de negociação. Você quer que eu reestruture o trust, ou pelo menos finja? Exatamente, eu disse. Diga a ele que você está tão impressionado com a forma como ele tem lidado com o falso negócio que ele fala para o senhor que você quer adiantar os ativos. Mas, para evitar impostos, precisamos movê-lo para um veículo de investimento conjunto. Algo que ele tenha que assinar. Uma armadilha de responsabilidade. Meu pai refletiu. Nós criamos uma empresa de fachada. Fazemos parecer um fundo de investimento. Transferimos ativos para ela, mas, na verdade, transferimos dívida. Ou o fazemos assinar uma garantia pessoal para um empréstimo para comprar cotas do fundo. Faça-o assinar uma garantia pessoal para uma linha de crédito de 10 milhões de reais, sugeri. Diga a ele que é para alavancar o investimento. Ele assinará qualquer coisa se pensar que terá acesso ao dinheiro. E assim que ele assinar essa garantia, meu pai continuou, nós acionamos o empréstimo. Ele será pessoalmente responsável por 10 milhões que ele não tem. Ele vai à falência, eu disse novamente. E desta vez eu não estarei lá para salvá-lo. Minha mãe apertou a minha mão. E a garota Mônica, ela quer um chá de bebê. Eu disse, minha voz endurecendo, eu vou dar um para ela. É aí que nós vamos soltar o martelo. Eu quero que os papéis do divórcio sejam entregues lá. Eu quero que a revelação aconteça lá. Minha mãe assentiu. Eu cuido do buffet. Vamos garantir que seja um evento para ser lembrado.
Passamos as 3 horas seguintes mapeando os detalhes. O projeto Herança Verde nasceu. Nós elaboramos os documentos legais falsos. Meu pai ligou para o seu advogado mais implacável, um homem chamado Dr. Silveira, que assustava até a mim, para preparar o pedido de divórcio real e o processo por fraude. Quando eu saí da casa dos meus pais naquela noite, eu me senti mais leve do que em anos. A vítima se foi. A arquiteta da destruição deles estava dirigindo o carro. Eu mandei uma mensagem para Ricardo. Ótima reunião com o papai. Ele quer conversar com você sobre uma oportunidade massiva. Volte para casa logo. Vi os 3 pontos da resposta dele aparecerem instantaneamente. A caminho, te amo. Me ama. Certo. Ele amava o cheiro de dinheiro. E ele estava prestes a sentir o cheiro da maior refeição com a qual ele jamais engasgaria. Naquela noite, eu preparei o palco. Abri uma garrafa de Cabernet Vintage, que Ricardo estava guardando para uma ocasião especial. Acendi velas. Coloquei a playlist de jazz que ele gostava de fingir que entendia. Quando ele entrou, parecia corado. Ele provavelmente dirigiu a 150 km por hora para chegar aqui depois da minha mensagem. Laura, ele chamou, deixando cair as chaves. Que celebração é essa? Eu disse, entregando-lhe uma taça de vinho. Eu estava vestindo o meu melhor hobby de seda. Eu tinha que vender a fantasia. Eu conversei com o papai hoje. Realmente conversei com ele sobre nós, sobre o seu potencial. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele pegou o copo, os dedos roçando os meus. E ele concorda comigo, eu disse, conduzindo-o ao sofá. Ele acha que tem sido muito duro com você. Ele acha que você está pronto para o próximo nível. Respirei fundo, canalizando toda a habilidade de atuação que eu possuía. Papai quer liquidar o fundo azul, aquele dos 5 milhões. Ricardo assentiu, tentando parecer calmo, mas eu vi a pulsação saltando no pescoço dele. Oh, ok. E distribuir para você? Não, eu disse. Ele quer duplicar. Ele quer combiná-lo com o fundo de liquidez pessoal dele. 10 milhões de reais, Ricardo. Ele quer transferir para uma nova LLC de gestão e quer que você seja o sócio administrador. Ricardo parou de respirar. Eu literalmente o vi parar de respirar. 10 milhões de reais. Controle, poder, era tudo o que ele sempre quis. Sócio administrador? Ele engasgou. Eu? Sim, eu sorri. Ele diz que está ficando muito velho para microgerenciar esses fundos agressivos. Ele precisa de sangue novo. Ele quer configurar isso na próxima semana. Mas... Eu fiz uma pausa, parecendo preocupada. Mas o quê? Ricardo inclinou-se para a frente, a fome dele palpável. Ele precisa que você assine uma papelada pesada. Já que você seria o sócio administrador, você teria que assinar as isenções de responsabilidade e as garantias de capital. É coisa padrão, o papai disse, apenas para manter a Receita Federal fora do nosso caminho. Mas isso o coloca legalmente no comando. Eu dou conta, Ricardo disse imediatamente. Ele nem perguntou o que implicava uma garantia de capital. Ele apenas ouviu legalmente no comando. Eu já lidei com negócios complexos antes, Laura. Você sabe disso. Eu sei, toquei a bochecha dele. Eu disse a ele que você era o homem mais inteligente que eu conheço. Nós vamos ficar tão ricos, Ricardo. Nós podemos finalmente comprar aquela vila no Vale do Rhône que você sempre fala. Podemos fazer qualquer coisa. Ele me agarrou e me beijou. Foi um beijo apaixonado e fervoroso. Mas não era para mim. Era pelos 10 milhões de reais. Eu o beijei de volta, pensando em como eu ia gostar de vê-lo assinar a própria vida. Eu preciso fazer uma ligação, ele disse, afastando-se abruptamente, apenas verificando com um cliente para liberar a minha agenda para a próxima semana. Vá em frente, querido, sorri. Ele praticamente correu para o corredor. Eu fiquei no sofá e peguei silenciosamente o receptor do monitor de bebê que eu havia escondido sob uma pilha de revistas. Eu havia colocado o transmissor no vaso do corredor mais cedo naquele dia. Coloquei o receptor no meu ouvido. Mônica, me escuta. A voz de Ricardo era um sussurro frenético. Temos que esperar. Não, cale a boca e escute. São 10 milhões de reais. 10 milhões. O dobro do pagamento. Pausa. Mônica deve ter estado gritando do outro lado.
Eu sei que você quer ir agora, Ricardo sibilou, mas você pode imaginar a diferença entre 5 e 10? Podemos viver como realeza. Nunca mais teremos que trabalhar. Apenas aguente firme. Mais 2 semanas. A papelada será assinada na próxima semana. Assim que os fundos caírem na LLC, eu os transfiro e nós somos fantasmas. Pausa. Eu te amo, também. Olha, compre algo legal para você. Compre aquele carro que você queria, coloque no cartão de emergência, não importa mais. Nós vamos ser mais ricos que Deus. Ele desligou. Eu abaixei o receptor. Minhas mãos estavam firmes. Ele ia transferir os fundos. Ele pensou que ia esvaziar a conta. Ele não sabia que a conta a qual ele teria acesso seria uma conta restrita. E a transferência que ele tentasse acionaria a execução imediata da garantia pessoal. Ele estava prestes a tentar um grande roubo. E, ao fazê-lo, acionaria uma dívida que o enterraria. Ele voltou para a sala, com um sorriso estampado no rosto. Tudo resolvido, ele disse. Minha agenda está livre, sou todo seu. A nós, eu disse, levantando a minha taça. A nós, ele respondeu, batendo o copo dele contra o meu. A mim, eu pensei, e ao inferno que estou prestes a mandar para você. A semana que antecedeu a assinatura foi uma aula magna de tortura psicológica. Ricardo estava no seu melhor comportamento, interpretando o marido devotado com uma intensidade que era nauseante. Mas Mônica estava quebrando. Eu os convidei para jantar em um restaurante chique de frutos do mar nos jardins. Eu disse que era uma pré-celebração pelo grande negócio. Eu queria vê-los na mesma sala. Eu queria ver a tensão. Mônica chegou vestindo um vestido apertado que acentuava a barriga. Ela parecia cansada. Os tornozelos dela estavam inchados. Ricardo, enquanto isso, estava radiante, vestindo um terno novo que ele sem dúvida havia comprado com o meu dinheiro. Você parece exausta, Man, eu disse quando nos sentamos. Não parece, Ricardo? Ricardo mal olhou para ela. Ele estava muito ocupado olhando a carta de vinhos. Ela parece bem. Então, Laura, seu pai mencionou a data do notário? Terça-feira, eu disse. Mas não vamos falar de negócios ainda. Vamos falar sobre o bebê. Mônica, você deve estar tão animada. Mônica olhou para Ricardo. Eu estou, mas é difícil fazer isso sozinha. Sabe? Sem um parceiro para ajudar com o peso. Foi uma alfinetada direta em Ricardo. Bem, você tem a nós, eu disse, acariciando a mão dela. Ricardo tem sido tão prestativo, não é, querido? Ele tem olhado temas para o quarto do bebê comigo. Ricardo congelou. Ele não estava olhando temas de berçário comigo. Eu estava mentindo. Mas ele não podia negar sem parecer um mau marido na frente da fonte do dinheiro. E não podia concordar sem irritar Mônica. Eu dei uma olhada em alguns. Ricardo gaguejou. Ele quer um tema de selva, eu disse a Mônica. O que é engraçado, porque eu me lembro de você ter dito que queria um tema de selva para o seu bebê. Não é uma coincidência? O garfo de Mônica caiu no prato. Ela se virou para Ricardo, os olhos em brasa. Você está olhando temas de berçário para o quarto de hóspedes dela? É só conversa, Ricardo disse rapidamente, suando. Laura, vamos pedir. A lagosta parece incrível. Eu quero a lagosta, Mônica disse, petulante. E o caviar. Peça o que quiser, eu disse. É por minha conta. Durante todo o jantar, eu mantive os holofotes no sucesso de Ricardo e em como eu confiava nele. Eu falei sobre como estávamos planejando uma segunda lua de mel em Fernando de Noronha no próximo mês. Fernando de Noronha? Mônica interrompeu. Eu pensei que você não podia voar por causa da sua pressão arterial. Eu olhei para ela, confusa. Minha pressão arterial está perfeita. Por que você pensaria isso? Mônica olhou para Ricardo. Ricardo olhou para o prato. Ele obviamente tinha contado a ela a mentira sobre a minha saúde para mantê-la esperançosa de que eu poderia morrer em breve. Ah, Mônica murmurou. Devo ter entendido mal. Ricardo está me levando para Fernando de Noronha. Eu continuei, girando a faca. Vai ser tão romântico, apenas nós dois nos reconectando. Eu vi Mônica estender a mão por debaixo da mesa. Um segundo depois, Ricardo estremeceu e chutou a perna. Ela o havia chutado. Na verdade, Ricardo disse, sua voz alta e tensa. Talvez devêssemos esperar pela viagem, Laura, com o novo negócio. Eu estarei muito ocupado. Bobagem!
eu disse. Nós podemos celebrar, a menos que haja algum motivo pelo qual você não possa ir? Não, Ricardo disse miserável. Nenhum motivo. Mônica de repente se levantou. Eu preciso ir ao banheiro. Ela saiu pisando duro. Você deveria ir verificar como ela está, Ricardo. Eu disse inocentemente. Ela parece hormonal. Você é tão bom com as pessoas. Eu devo ficar aqui com você, ele disse. Ele estava apavorado de me deixar sozinha. Apavorado de que eu suspeitasse de algo. Ele estava priorizando o dinheiro em relação à amante grávida dele. Eu o observei fazer essa escolha. Ele escolheu os 10 milhões de reais em vez do seu filho não nascido e da mulher que ele alegava amar. Não seja bobo, eu disse. Vá, eu peço a sobremesa. Ele hesitou, então se levantou e caminhou em direção aos toilettes. Esperei 5 segundos, então o segui. Não entrei no banheiro. Fiquei no corredor perto da reentrância onde costumavam ficar os telefones públicos. Ouvi sussurros raivosos vindos do hall perto da saída de emergência. Você está me humilhando, Mônica sibilou. Falando sobre lua de mel, temas de selva. Você está brincando de casinha com ela enquanto eu estou carregando o seu filho. Fale baixo, Ricardo estalou. Você quer estragar tudo? São 10 milhões de reais, Mônica. Por 10 milhões eu danço uma giga de balé se ela me pedir. Apenas cale a boca e coma a sua lagosta. Em 2 semanas, ela é história. Eu a odeio, Mônica soluçou. Eu a odeio tanto, ela fica sentada lá, tão presunçosa, jogando o dinheiro dela por aí. Ela é uma boba, Ricardo disse. Ela é uma idiota patética e solitária. E nós vamos esgotá-la. Agora lave o rosto e volte para lá. Estamos quase na linha de chegada. Eu voltei para as sombras enquanto eles se recompunham. Estamos quase na linha de chegada, ele disse. Ele estava certo. Mas ele não percebeu que a linha de chegada era, na verdade, a beira de um precipício. E eu era quem havia lubrificado a borda. Voltei para a mesa e me sentei. Quando eles voltaram, eu estava sorrindo. Pedi o bolo lava de chocolate. Vai ser explosivo, eu disse. O jantar com Ricardo e Mônica havia confirmado a ganância deles, mas, aos olhos da lei, a ganância não é um crime. O adultério, no entanto, no nosso estado e sob os termos blindados do nosso acordo pré-nupcial, era uma quebra de contrato que poderia despojar Ricardo de qualquer direito à pensão alimentícia. Mas eu precisava de mais do que apenas uma gravação de telefone, que um bom advogado poderia argumentar ter sido obtida ilegalmente ou tirada de contexto. Eu precisava de prova biológica. Eu precisava ligar Ricardo àquele bebê com um nó tão apertado que nem o Houdini conseguiria escapar. Eu precisava do DNA dele e precisava do dela. Ricardo era fácil. Eu tirava cabelos da escova dele todas as manhãs, apenas por hábito, para manter a pia limpa. Mas Mônica era o desafio. 2 dias depois do jantar, eu mandei uma mensagem para Mônica. Oi! Encontrei algumas roupas de maternidade vintage incríveis no sótão que minha mãe guardou. Chanel, Dior. Ficarão lindas em você. Quer que eu as deixe aí? A armadilha foi iscada com vaidade. Mônica não resistia a grifes de luxo. Ela respondeu imediatamente. Meu Deus, sim, estou no apartamento. Venha. O apartamento. O kitnet que ela alegava estar alugando com as economias dela. Na realidade, era um apartamento de 10 mil reais por mês no Bela Vista que Ricardo pagava usando fundos desviados da minha conta de aposentadoria. Eu dirigi até lá com uma sacola de roupas que eu havia comprado em um brechó e lavado a seco para parecerem caras. Quando ela abriu a porta, o cheiro do lugar me atingiu. Cheirava a ele. O perfume dele estava no ar. Os sapatos dele estavam perto da porta. Era uma segunda casa. Uma vida paralela que eles estavam vivendo bem debaixo do meu nariz. Laura, ela me abraçou, os olhos dela imediatamente desviando para a sacola de roupas. Você é uma salvadora. Nada mais me serve. Fico feliz em ajudar, sorri, entrando. Posso usar o seu banheiro? Aquele café me fez ir direto. Claro, no final do corredor, ela disse, já abrindo o zíper da sacola para pegar o Chanel. Eu entrei no banheiro. Estava magistralmente desordenado com os produtos de beleza dela. E ali, em um copo de cerâmica, ao lado da pia, estavam 2 escovas de dente. Uma rosa e uma azul. Peguei uma sacola Ziploc da minha bolsa.
agarrei a escova de dente azul. A de Ricardo, eu sabia a marca. Ele tinha gengivas sensíveis. Em saco. Então peguei uma escova de cabelo cheia de longos fios loiros do balcão. A de Mônica. Em saco isso também. Mas eu precisava de algo que ligasse diretamente a gravidez a Ricardo. Uma escova de dentes prova que ele dorme ali, não que ele seja o pai. Abri o armário debaixo da pia. Nada além de toalhas. Verifiquei a pequena lixeira no canto. Eram principalmente lenços de papel e lenços de maquilantes. Eu cavei um pouco mais fundo, ignorando a repulsa que subia pela minha garganta. E lá estava, um pedaço amassado de papel térmico. Eu o alisei. Era um recibo da Clínica Santa Clara de 3 dias atrás. Paciente: Mônica Queiroz. Fiador, pessoa responsável, Ricardo Vasconcelos. Serviço: ultrassom de 24 semanas. Ele havia assinado. Ele tinha literalmente colocado o nome dele no formulário de responsabilidade financeira pelo ultrassom. Ele era tão arrogante, tão certo de que eu nunca veria isso, que nem usou dinheiro. Tirei uma foto do recibo e depois deslizei o original para o meu bolso. "Tudo bem aí?" Mônica gritou. Só lavando as mãos, eu cantarolei. Dei descarga para simular e saí. Mônica estava segurando uma blusa de seda contra o peito no espelho do corredor. "Isto é lindo", né? Ela disse. "É vintage de verdade?" "É", eu menti. "Fica perfeito em você. Use na festa." "Eu vou", ela sorriu. "A propósito, Ricardo disse que o negócio será na terça-feira. Ele parece estressado, mas animado." "Ele está", eu disse, caminhando para uma porta. "Ele está prestes a se tornar um homem muito poderoso, Mônica. Todos nós devemos estar prontos para mudanças." "Eu estou pronta", ela disse, esfregando a barriga. "Eu nasci pronta." Eu dirigi direto para o laboratório particular que o meu advogado, Dr. Silveira, havia recomendado. Entreguei os sacos Ziploc e o recibo. "Eu preciso de pressa nisso", eu disse ao técnico. "Eu preciso de um perfil de paternidade e uma análise comparativa. Preciso saber que o DNA nesta escova de dente azul corresponde ao DNA do pai e preciso que corresponda ao do marido. Podemos ter uma pré-análise em 48 horas, o técnico disse, mas para ser admissível em tribunal... "Eu não preciso para tribunal ainda", eu o interrompi. "Eu preciso para uma apresentação de vídeo." Ele olhou para mim, confuso, mas aceitou o cartão de crédito. Voltando para casa, senti uma estranha sensação de calma. As peças estavam se encaixando. Eu tinha a armadilha financeira montada com o meu pai. Eu tinha na armadilha social montada com a festa. E agora eu tinha a armadilha biológica. Ricardo chegou em casa naquela noite assobiando. Ele me beijou na bochecha. "Grande dia amanhã com o seu pai", ele disse. Eu estive revisando o prospecto. "Você vai se sair muito bem", eu disse, acariciando a lapela dele. "Apenas certifique-se de assinar tudo. Papai odeia a hesitação." "Eu não vou hesitar", Ricardo prometeu. Ele não tinha ideia. Ele estava prestes a assinar a sua própria sentença de morte e estava assobiando enquanto o fazia. A manhã de terça-feira chegou com um céu cinzento e ominoso, o tipo de clima paulistano que geralmente fazia Ricardo reclamar das articulações. Mas hoje ele estava elétrico. Ele passou 1 hora em frente ao espelho, ajustando a gravata, verificando os dentes. Ele parecia um homem se preparando para receber um Oscar. "Eu pareço um sócio administrador?" ele perguntou, virando-se para mim. "Você parece um homem de 10 milhões de reais", eu disse. Não era mentira. Essa era exatamente a quantia da dívida que ele estava prestes a contrair. Nós dirigimos até o escritório do meu pai na cidade. O edifício Monteiro era um monólito de aço e vidro, para o qual Ricardo sempre olhava com inveja. Hoje, ele entrou como se fosse o dono. Meu pai, Arthur, estava nos esperando na sala de reuniões. A mesa era longa o suficiente para pousar um avião. Sentado ao lado dele estava um homem que Ricardo não conhecia, Dr. Silveira, apresentado simplesmente como o consultor jurídico da família para o Trust. "Ricardo", meu pai disse, levantando-se, mas não oferecendo a mão. "Bom te ver, Arthur." Ricardo assentiu, tentando igualar a seriedade do meu pai. "Pronto para trabalhar." "Excelente. Não vamos perder tempo.
Meu pai deslizou uma pilha de documentos pela mesa de mogno polido. Eles eram grossos, encadernados em capas azuis, parecendo exatamente a transferência oficial de riqueza que Ricardo havia sonhado. Como Laura explicou, meu pai começou, sua voz suave como o uísque envelhecido. Estamos consolidando os ativos do Fundo Azul em uma nova entidade, a Vasconcelos Monteiro Investimentos, para evitar o imposto sobre doação e os atrasos da herança. Estamos estruturando isso como uma compra alavancada. Ricardo assentiu sabiamente, mas eu podia dizer pelo brilho nos olhos dele que ele não entendia metade do que Arthur estava dizendo. Ele apenas ouviu Vasconcelos Monteiro Investimentos. O nome dele primeiro. Você será o único diretor administrador, Dr. Silveira interrompeu, batendo no papel. Isso lhe dá autoridade comercial irrestrita. No entanto, para satisfazer a CVM e os convênios bancários, o diretor deve garantir pessoalmente a linha de alavancagem. É uma formalidade. Os ativos cobrem o empréstimo 10 vezes. Claro, Ricardo disse, pegando a caneta de prata. Procedimento padrão. Leia com atenção, Ricardo, eu disse suavemente, fingindo preocupação. É um grande compromisso. Ele me lançou um olhar que dizia: cale a boca. Deixe-me cuidar disso. Eu sei o que estou fazendo, Laura. Ele virou para a página de assinatura. Ele não leu a cláusula na página 42 que definia os ativos como não líquidos e sujeitos a um bloqueio de 5 anos. Ele não leu a cláusula na página 50 que declarava que a linha de alavancagem era exigível imediatamente mediante qualquer evidência de infidelidade conjugal ou apropriação indébita de fundos. E ele certamente não leu as letras miúdas que tornavam a garantia pessoal absoluta, perfurando o véu corporativo, o que significava que eles poderiam ir atrás do carro dele, das roupas dele e de quaisquer ganhos futuros. Ele assinou o nome com um floreio. Ricardo Vasconcelos. Pronto, ele disse, fechando a caneta. Meu pai o observou, o rosto ilegível. Bem-vindo à parte funda da piscina, Ricardo. Quando os fundos caem? Ricardo perguntou, as mãos tremendo levemente. A conta está ativa a partir de agora, Dr. Silveira disse, verificando o relógio. Você tem poder de negociação. Ricardo soltou a respiração que devia estar prendendo por anos. Ele olhou para mim e, por um segundo, eu vi a máscara cair. Não era amor nos olhos dele. Era triunfo. Ele pensou que tinha acabado de roubar o legado da minha família. Devemos comemorar, Ricardo disse. Jantar, champanhe. Eu tenho uma ideia melhor, eu disse. Vamos guardar a grande celebração para o chá de bebê no sábado. Será uma celebração dupla. Nova vida, novo negócio, certo? Certo, Ricardo disse, distraído. Ele já estava gastando o dinheiro mentalmente. O chá de bebê, claro! Ele se levantou, apertou vigorosamente a mão do meu pai e praticamente saiu dançando da sala. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era pesado. Meu pai olhou para o documento. Ele nem perguntou sobre a taxa de juros. Ele é um tolo, pai, eu disse, olhando para a porta. Um tolo ganancioso e desesperado. Ele está legalmente fisgado, Dr. Silveira confirmou, colocando os papéis na sua pasta. Assim que você entrar com o divórcio e provarmos o adultério, a cláusula de má-fé neste contrato é acionada. Nós acionamos o empréstimo, ele deve à holding 10 milhões de reais imediatamente. Ele estará falido na hora do almoço. E os fundos aos quais ele pensa ter acesso? Eu perguntei. Conta restrita, Dr. Silveira sorriu, uma expressão de tubarão. Ele pode ver o dinheiro na tela, mas não pode mover um centavo sem uma contrassinatura, que ele não terá. Caminhei até a janela e olhei para a rua. Vi Ricardo sair do prédio. Ele parou na calçada, pegou o telefone e fez uma ligação. Mesmo de 20 andares de altura, eu sabia para quem ele estava ligando. Mônica. Ele estava dizendo a ela que eles estavam ricos. Aproveite, Ricardo. Eu sussurrei contra o vidro. Você tem exatamente 4 dias para se sentir um rei. A audácia de Mônica Queiroz não tinha limites. Quando ela pediu o chá de bebê, pensei que ela queria uma pequena reunião, mas assim que ela pensou que Ricardo havia garantido os 10 milhões de reais, as exigências dela se transformaram em insanidade. Ela não queria apenas uma festa. Ela queria uma coroação. Eu quero ouro,
ela me disse durante um café, mostrando-me o seu Pinterest. Balões dourados, toalhas de mesa douradas, pó dourado nos cupcakes. Quero que pareça realeza. Ouro será, eu disse, anotando no meu caderno. Ouro como o dinheiro que você pensa que está roubando. E o bolo, ela continuou. Eu quero um bolo de 3 andares. E para a revelação, eu não quero apenas um estourar de balão. Isso é tão básico. Eu quero um vídeo, uma montagem da minha jornada, terminando com a revelação da cor em uma tela grande. Eu olhei para ela. Ela estava praticamente me entregando a arma para matá-la. Um vídeo em uma tela grande. Eu repeti lentamente. Essa é uma ideia brilhante, Mônica. Posso montar isso para você. Tenho todas aquelas fotos das nossas viagens e as que você me enviou do ultrassom. Sim, ela bateu palmas. Use as fotos do ultrassom e coloque alguma música emocionante por trás. Algo como A Thousand Years. Vou garantir que seja muito emocionante, prometi. Ela queria a festa na minha casa. Claro que queria. Ela queria ostentar a fertilidade dela na casa da mulher estéril que ela estava traindo. Ela queria ficar na minha sala de estar, cercada pelos meus amigos, comendo a minha comida e rindo secretamente de mim. Você tem certeza que está bem com isso, Laura? Ela perguntou, fazendo um beicinho falso. Eu sei que... Você sabe que essas coisas de bebê são difíceis para você. Eu superei isso, eu disse, tomando o meu chá. Na verdade, estou apenas feliz por você e pelo pai, seja ele quem for. Mônica sorriu com desdém. Ah, ele vai ficar feliz. Confie em mim. O sábado chegou, o dia da revelação de gênero. Minha casa estava transformada em um palácio cintilante de engano. Streamers dourados pendiam dos lustres. Uma equipe de buffet paga por mim estava montando um buffet de mini sanduíches de lagosta e batatas trufadas. Ricardo estava andando de um lado para o outro no corredor, parecendo nervoso. Isso é demais? Ele perguntou, ajeitando a gravata. As pessoas podem comentar. Por que estamos fazendo isso pela sua assistente? Ela é minha melhor amiga, Ricardo. Eu disse, ajeitando a gola dele. E além disso, estamos celebrando a nós também. Lembra-se do acordo? Podemos anunciá-lo a todos hoje à noite, certo? Ele relaxou um pouco. O acordo. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Era uma mistura dos associados de negócios de Ricardo, que ele queria impressionar com a sua nova riqueza, a minha família, que estava toda por dentro do plano, e as amigas de Mônica, um grupo de mulheres que olhavam para mim com pena, claramente sabendo mais do que deveriam. Mônica chegou em uma limusine branca. Ela saiu usando um vestido de lantejoulas douradas que abraçava a barriga. Ela parecia estar chegando ao Met Gala. Não há um churrasco no quintal. Bem-vindos à festa! Ela gritou, acenando para todos. Ela caminhou direto para Ricardo e o abraçou por 3 segundos a mais. Eu observei da sacada. A forma como ela olhava para ele não era apenas amor, era posse. Ela pensava que o possuía agora. Ela pensava que possuía esta casa, esta vida. Minha mãe se aproximou de mim. Ela estava vestida de preto, como se estivesse em um funeral. De certa forma, estava. Você está pronta? Minha mãe perguntou. Eu estou pronta há uma vida, eu disse. O servidor está configurado, mamãe disse. O projetor está focado. Papai tem a equipe de segurança em stand-by na garagem. Ótimo, olhei para a multidão. Mônica estava comandando a roda perto da fonte de chocolate, rindo alto. Ricardo estava segurando um uísque, olhando presunçosamente para os parceiros de negócios do meu pai, provavelmente se gabando do seu novo título de sócio-administrador. Eles estavam tão no alto. A queda seria de tirar o fôlego. Laura! Mônica acenou para mim lá de baixo. Desça! Está na hora do vídeo. Eu sorri e acenei de volta. Estou indo. Entrei no meu quarto e abri o cofre. Tirei o pendrive. Ele continha o arquivo chamado Mônica Jornada TMP4. Mas eu o havia editado. Eu o havia editado lindamente. Verifiquei o meu reflexo. Eu não era mais a esposa triste e estéril. Eu era o karma no qual eles não acreditavam. Desci a grande escadaria, o pendrive quente na minha mão. A multidão se abriu para mim. Senti-me como uma gladiadora entrando na arena. Tudo bem, pessoal. Eu anunciei, pegando o microfone. Reúnam-se.
Mônica tem sonhado com este momento por meses. Ela quer mostrar a todos vocês a verdade sobre este bebê milagroso. Mônica sorriu, agarrando o braço de Ricardo. Ricardo parecia desconfortável, mas forçou um sorriso. Eu conectei o pendrive ao laptop ligado ao projetor. A tela enorme na sala de estar piscou. "Luzes, por favor!" eu gritei. A sala ficou escura. A escuridão na sala era pesada, cheia da expectativa sussurrada de 50 convidados. O ar cheirava a perfume caro e ao cheiro de ozônio de uma tempestade prestes a estourar. Eu estava perto do projetor, o zumbido do ventilador vibrando contra as pontas dos meus dedos. Olhei para os rostos iluminados pelo brilho fraco da tela. Lá estava Mônica, parada na frente e no centro. As mãos aninhando a barriga, o rosto virado para cima em êxtase. Ela esperava uma montagem de fotos de ultrassom ao som de uma balada brega, terminando com uma explosão de confete azul ou rosa. Ela esperava validação. Ela esperava ser a estrela. Lá estava Ricardo, um pouco atrás dela, mudando o peso de um pé para o outro. Ele estava agitando o gelo no copo, os olhos dele vasculhando a sala. Ele estava tentando parecer casual, tentando manter a distância de um chefe de trabalho solidário, enquanto secretamente compartilhava a intimidade de um pai. Ele não tinha ideia de que, no bolso dele, o telefone que ele pensava estar seguro havia sido clonado pela minha equipe forense há 3 dias. Lá estava meu pai, Arthur, parado perto das portas do pátio. Ele não estava olhando para a tela. Ele estava olhando para Ricardo com o olhar frio e morto de um sniper esperando a luz verde. Ao lado dele, 2 homens de terno escuro, segurança privada disfarçada de garçons, estavam parados com as mãos cruzadas na frente deles, prontos para agir. E lá estava eu. Meu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado, mas minhas mãos estavam firmes. Este era o momento sem volta. Assim que eu apertasse o play, não haveria como voltar à ficção educada do meu casamento. Assim que eu apertasse o play, eu seria uma divorciada. Eu seria a mulher que bombardeou a própria vida para matar o câncer que crescia dentro dela. Mas olhando para eles, o marido que me chamou de estéril e a melhor amiga que roubou meu dinheiro para comprar roupas de maternidade, eu não senti medo. Eu senti uma clareza justa e ardente. Agarrei o controle remoto. Meu polegar pairou sobre o botão Enter. O tempo pareceu desacelerar. Eu podia ouvir as respirações individuais das pessoas na primeira fila. Eu podia ouvir o gelo tilintando no copo de Ricardo. Pensei no quarto do bebê que nunca consegui decorar. Pensei nas noites que passei injetando hormônios no meu estômago machucado enquanto Ricardo estava trabalhando até tarde com Mônica. Pensei no cheque de 10 milhões de reais que Ricardo pensava controlar. "Isso é para você, Laura", sussurrei para mim mesma. A Laura que merecia coisa melhor. Olhei diretamente para Ricardo por uma fração de segundo. Nossos olhos se encontraram na luz fraca. Ele franziu a testa. Ele viu algo no meu rosto. Não a adoração a que ele estava acostumado, mas uma frieza de tubarão. O sorriso dele vacilou. Ele deu meio passo à frente, a boca se abrindo para fazer uma pergunta. "Laura", ele gesticulou. Era tarde demais. Eu apertei o botão. O vídeo não começou com música. Começou com estática. Então, uma data apareceu em texto branco em um fundo preto. 14 de outubro, 17h42. O áudio estalou para a vida. Era a gravação do meu carro. O som era cristalino, amplificado pelo caro sistema de som surround, que Ricardo havia insistido que instalássemos. Ai, que mulherzinha sufocante! Eu quase escapuli e a chamei pelo seu nome. A voz de Ricardo ecoou pela sala de estar. Na multidão, as cabeças se viraram. As pessoas pareciam confusas. Elas pensaram que era uma piada ou uma esquete. Mas Ricardo congelou. O copo dele escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão de mármore. O som agudo como um tiro. "É melhor não. Não quero que o meu filho fique confuso sobre quem é a família de verdade dele." Essa era a voz de Mônica. Na tela, a estática cortou para um clipe de vídeo. Estava granulado, tirado de uma lente de longa distância, mas inegável. Mostrava Ricardo e Mônica em um banco de parque.
Ricardo estava beijando a barriga dela. Um gaspe coletivo percorreu a sala. Parecia que todo o oxigênio havia sido sugado de uma vez. Mônica soltou um som estrangulado, um não agudo. Ela se virou para olhar o projetor, o rosto pálido como a morte sob a maquiagem pesada. O áudio continuou, implacável. É só esperar o cheque do pai dela cair. 5 milhões de reais, Mônica. Essa é a nossa passagem. A gente pega o bebê e a deixa sem nada, só com a casa vazia e o útero seco dela. Ela é velha demais para me dar um filho, de qualquer forma. Ela é estéril. A sala explodiu. As amigas da minha mãe cobriram a boca. Os parceiros de negócios de Ricardo olharam para ele com absoluto nojo. Mas eu não tinha terminado. O vídeo cortou para uma nova imagem. Era um documento. O PDF da petição de interdição involuntária que Ricardo havia redigido. As palavras mentalmente incapaz estavam destacadas em vermelho, ampliadas para que todos pudessem ler. Então, o golpe de misericórdia. A tela piscou para os resultados de DNA que eu havia recebido do laboratório. Resultado do teste de paternidade. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Pai, Ricardo Vasconcelos. E, finalmente, um slide que eu mesma havia feito. Uma foto simples do contrato do projeto Herança Verde que Ricardo havia assinado há 2 dias, com a assinatura dele ampliada ao lado da cláusula. Responsabilidade pessoal, 10 milhões de reais. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Por 3 segundos houve silêncio absoluto. Então, o caos. Seu canalha! Mônica gritou. Ela não estava olhando para mim. Ela estava olhando para Ricardo. Você disse que ela não sabia. Você disse que era seguro. Ricardo estava tremendo. O rosto dele era uma máscara de terror. Ele olhou para a multidão, depois para mim. Ele tentou rir, um som maníaco e quebrado. Isto é uma deepfake. É IA. Laura está doente. Ela está... Chega, Ricardo. Eu disse no microfone. Minha voz estava calma, ecoando sobre os sussurros. A polícia está a caminho. E os seus credores também. Credores? Ricardo gaguejou, suando profusamente. Que credores? Meu pai saiu das sombras. Ele disse. Você assinou uma garantia pessoal de 10 milhões de reais na terça-feira, Ricardo. E já que você acabou de admitir conspiração para cometer fraude e roubo em fita, eu estou acionando o empréstimo agora mesmo. Ricardo olhou para o meu pai, então para o contrato que passou pela sua mente. O sangue escoou completamente do rosto dele. Ele percebeu a armadilha. Não, ele sussurrou. Não, isso foi para o trust. Não há trust, eu disse, descendo as escadas. Nunca houve. Você assinou uma dívida, Ricardo. Você deve 10 milhões de reais à minha família. E já que temos um pré-nupcial que nega a você tudo em caso de adultério, você não tem como pagar. Mônica agarrou o braço de Ricardo, as unhas cravando no terno dele. O que ela quer dizer? Onde está o dinheiro? Nós precisamos do dinheiro para o bebê, Ricardo a empurrou, com força. Ela tropeçou para trás, quase caindo na mesa de sobremesas. Saia de cima de mim! Ricardo rugiu, perdendo todo o controle. Sua vaca estúpida! Você não conseguia manter a boca fechada. Você arruinou tudo. A multidão ofegou novamente. Este era o homem que interpretava o cavalheiro. Agora, ele era um rato encurralado atacando a mulher grávida que ele alegava amar. Saiam, eu ordenei, apontando para na porta. Vocês dois, saiam da minha casa. Laura, por favor. Ricardo se virou para mim, os olhos dele selvagens. Mudando de tática instantaneamente, ele caiu de joelhos. Literalmente, caiu de joelhos no meio do confete dourado. Laura, amor, escuta. Ela me armou. Ela me seduziu. Foi um erro. Eu te amo. Eu só estava dizendo aquelas coisas para mantê-la quieta até que eu pudesse me livrar dela. Era patético. Era revoltante. Você acabou de tentar alegar que eu era insana para roubar o meu dinheiro, Ricardo. Olhei para ele com puro desprezo. Você não é uma vítima. Você é um parasita. Eu acenei para os seguranças. Tirem o lixo, eu disse. Os seguranças, 2 homens enormes que pareciam mastigar vidro no café da manhã, se moveram.
Um agarrou Ricardo pelo braço, puxando-o de joelhos como um boneco de pano. O outro se moveu em direção a Mônica. Não me toque! Mônica gritou, afastando a mão do segurança. Eu estou grávida! Você não pode me tocar! Então ande, o guarda disse, a voz dele inexpressiva. A caminhada da vergonha foi excruciantemente longa. Ricardo tentou lutar, gritando sobre os direitos dele, sobre o advogado dele. Ligue para o seu advogado! Meu pai gritou atrás dele, a voz dele trovejando. Ele já estará vendo o meu na segunda-feira. Enquanto eles eram arrastados em direção à porta da frente, os convidados se separaram como o mar vermelho. Ninguém olhou para eles com simpatia. Até as amigas de Mônica estavam filmando com os telefones, transmitindo ao vivo a queda da mulher que se gabava do seu pai de bebê rico por meses. Na porta, Ricardo agarrou o batente, desesperado. Ele olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura, pense no que você está fazendo. Temos 15 anos. Você não pode simplesmente me jogar fora. Você nos jogou fora no momento em que decidiu que o meu útero não era bom o suficiente, eu disse. Adeus, Ricardo. Os seguranças os empurraram para a chuva e bateram a pesada porta de carvalho. O som ecoou pela casa, uma finalidade que parecia uma guilhotina caindo. O silêncio voltou à sala. A festa estava arruinada, obviamente. Os balões dourados pareciam bregas agora. O bolo estava intocado. Eu estava parada no pé da escada, tremendo, não de medo, mas da descarga massiva de adrenalina que estava deixando o meu corpo. Minha mãe se aproximou de mim e me envolveu em um abraço. Acabou? Ela sussurrou. Você conseguiu. Sinto muito, eu disse aos convidados, minha voz tremendo ligeiramente. Não haverá corte de bolo. Por favor, levem a comida para casa e obrigado por virem ao espetáculo. Então, algo incrível aconteceu. Dona Fátima, a presidente da diretoria de caridade e a maior fofoqueira da cidade, começou a aplaudir, palmas lentas e firmes. Então minha prima se juntou. Então o ex-parceiro de negócios de Ricardo. Logo, toda a sala estava aplaudindo. Eles não estavam aplaudindo o drama. Eles estavam aplaudindo a mim. Eles estavam aplaudindo a mulher que se recusou a ser uma vítima. Soltei um soluço, uma risada misturada com lágrimas. Lá fora, o drama não havia acabado. Pela janela, podíamos ver luzes piscando. Meu pai havia chamado a polícia não para prendê-los pela fraude. Isso viria depois, mas por invasão e perturbação da ordem, apenas para aumentar a humilhação. Eu observei através das cortinas transparentes. Ricardo estava discutindo com um policial, gesticulando descontroladamente para a casa. Mônica estava sentada no meio-fio na chuva, o vestido dourado dela encharcado, chorando nas mãos. O Range Rover que ela pensou que ganharia não estava em lugar nenhum. O Honda surrado dela ainda estava estacionado na rua. Eles estavam brigando. Eu podia ver Ricardo gritando com ela, apontando um dedo no rosto dela. O amor de que ele falava ao telefone evaporou no segundo em que o dinheiro desapareceu. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Eu não conseguia suportar dormir na cama em que Ricardo havia mentido. Mas pela primeira vez em meses, eu dormi sem pesadelos. O monstro não estava mais debaixo da cama. Ele estava no frio, onde pertencia. Na manhã seguinte, o trabalho real começou. Dr. Silveira chegou às 8 da manhã com uma pasta cheia de intimações. Nós temos o vídeo, doutor. Silveira disse, espalhando os arquivos sobre a mesa da cozinha. Nós temos a garantia assinada. Nós temos o DNA. Nós temos a contabilidade forense dos R$280 mil que ele roubou. Qual é o primeiro passo? Perguntei, servindo café. Nós congelamos as contas pessoais dele, Dr. Silveira disse. Então entramos com o pedido de divórcio, citando adultério. Então, o seu pai entra com o processo pela dívida. Nós o atingimos por 3 lados ao mesmo tempo. Ele não conseguirá respirar. Bom, eu disse, sufoquem-no. Olhei para o local vazio no balcão, onde costumava ficar a máquina de expresso de Ricardo. Eu a havia jogado na lixeira mais cedo naquela manhã. E Mônica? Eu perguntei. Ela é uma co-conspiradora, Dr. Silveira disse. Podemos processá-la pela devolução dos fundos roubados, das joias, das contas médicas, do aluguel. Podemos penhorar o salário dela pelos próximos 20 anos. Faça isso, eu disse. Eu quero cada centavo de volta.
Não porque eu precise do dinheiro, mas porque ela precisa aprender que nada na vida é de graça. Os processos de divórcio foram menos uma batalha e mais uma execução. Ricardo tentou contratar um advogado de alto perfil, um homem conhecido por conseguir acordos para maridos traidores. Mas, assim que o advogado viu o contrato do projeto Herança Verde e a garantia pessoal de 10 milhões de reais, ele dispensou Ricardo mais rápido do que uma batata quente. Ricardo acabou com um advogado de porta de prédio comercial que parecia dormir no carro. Nós nos encontramos para pedir a mediação em uma sala de conferências envidraçada 3 semanas depois. Ricardo estava com uma aparência terrível. Ele havia perdido peso, a pele dele estava cinza e ele estava usando um terno que parecia amarrotado. Ele estava morando em um motel, de acordo com os papéis. Quando eu entrei, ele tentou fazer contato visual para me dar aquele olhar de cachorrinho triste que costumava funcionar. Eu olhei através dele. Minha cliente, Dr. Silveira, começou. Não está oferecendo nada? O advogado de Ricardo suspirou. Olha, o Sr. Vasconcelos está indigente. A dívida com a Vasconcelos Monteiro Investimentos está o esmagando. Ele não pode pagar. Ele está entrando com o pedido de falência. A falência não anulará a dívida contraída por meio de fraude. Dr. Silveira disse alegremente. Temos evidências de que ele assinou aquela garantia sob falsos pretextos de gerenciar um fundo do qual ele pretendia desviar. Isso não é passível de exoneração. Ricardo bateu a mão na mesa. Eu não desviei nada. Eu nunca peguei o dinheiro. Porque nós o impedimos, meu pai disse do canto da sala. Tentativa de grande roubo ainda é um crime, Ricardo. Ricardo se encolheu na cadeira. O que vocês querem? Ele sussurrou. Queremos que você assine os papéis do divórcio sem contestação, Dr. Silveira disse. Você sai com seus bens pessoais, roupas e sapatos, sem reivindicação sobre a casa, sem reivindicação sobre os fundos de aposentadoria, sem pensão alimentícia, e você concorda com um plano de pagamento dos 280 mil reais que você roubou durante o casamento. Eu não posso pagar isso, Ricardo chorou. Eu tenho um bebê a caminho. Não é problema meu, eu disse. Foi a primeira vez que eu havia falado. Ele olhou para mim com ódio. Você é sem coração, Laura. Você sabe disso. Você é uma fria sem coração. Eu aprendi com o melhor. Eu respondi calmamente. Ele assinou. Ele não tinha escolha. Se ele lutasse conosco, nós iríamos pressionar por acusações criminais pela fraude e pela gravação. Ele me gravou sem consentimento, como encontramos no laptop dele. Ele deixou a reunião com uma mala de roupas e uma dívida que o seguiria pelo resto da vida. O Tribunal de Falências tomou o carro dele. Tomaram a coleção de relógios dele. Até tomaram os tacos de golfe que eu havia dado a ele no 40º aniversário. Quanto à casa, contratei uma equipe para despojá-la. Eu troquei o colchão. Eu repintei as paredes. Eu queimei os lençóis. Eu queria que cada vestígio do DNA dele fosse varrido do meu santuário. Uma tarde, eu estava supervisionando os pintores quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Laura? Era Mônica. A voz dela soava pequena, quebrada. O que você quer, Mônica? Eu preciso de ajuda, ela soluçou. Ricardo foi embora. Ele disse que não pode pagar o bebê. Ele disse que a culpa é minha por ele estar quebrado. Eu devo dar à luz em 3 semanas, Laura. Eu não tenho para onde ir. Meus pais não vão me aceitar de volta. Isso parece terrível, eu disse. Por favor, ela implorou. Eu sei que eu estraguei tudo, mas este é um bebê inocente. Você pode me ajudar apenas com o aluguel? Ou talvez eu pudesse ficar na edícula novamente? A audácia era de tirar o fôlego. Ela realmente pensou que poderia jogar com a minha simpatia pela última vez. Mônica, eu disse, minha voz dura como aço. Você não apenas estragou tudo. Você conspirou para me destruir. Você zombou da minha incapacidade de ter filhos enquanto carregava um filho que planejava criar com o meu dinheiro. Você não é uma amiga. Você é uma predadora que foi pega. Mas o bebê? Há muitas agências de adoção e abrigos para mulheres, eu disse. Eu sugiro que você ligue para um. Não me ligue novamente. Se o fizer, eu vou entrar com uma ordem de restrição. Eu desliguei e bloqueei o número. Fiquei ali no meu hall vazio, ouvindo o silêncio. Não era solidão. Era paz. O karma, ao que parece, é um artista paciente.
Ele pinta com traços lentos e deliberados. Eu não procurei notícias de Mônica, mas em um pequeno círculo social, a fofoca viaja mais rápido do que a luz. 3 semanas depois do telefonema desesperado dela, eu soube por meio de uma conhecida em comum que Mônica havia entrado em trabalho de parto. Não foi o parto real que ela havia imaginado. Não havia suíte particular, nem balões dourados, nem videografista capturando o momento mágico. Ela deu à luz em um hospital público, sozinha. Ricardo não apareceu. Ele estava, segundo relatos, se esquivando de oficiais de justiça por causa de outra dívida e morando no carro dele. O bebê era um menino, um bebê saudável. O filho que Ricardo havia desejado tão desesperadamente para garantir o seu legado. Mas um legado requer ativos, e Ricardo não tinha nenhum. A realidade da maternidade solteira atingiu Mônica como um trem de carga. Ela não podia mais pagar o condomínio de luxo. Ela foi despejada 1 mês após o nascimento. Ela teve que se mudar de volta para sua cidade natal no interior de Minas Gerais, indo morar no porão dos pais, o mesmo destino que ela zombou de mim por evitar. Ela tentou processar Ricardo por pensão alimentícia. Foi uma comédia de erros. Você não pode tirar leite de pedra. O tribunal ordenou que Ricardo pagasse R$600 por mês, com base na renda de salário mínimo dele em uma loja de material de construção, o único emprego que ele conseguia com uma bandeira de fraude no seu histórico. R$600 por mês. Isso nem cobriria as fraldas que ela costumava comprar com o meu cartão de crédito. Quanto à carreira dela, morta. A indústria em que trabalhávamos era unida. Todos sabiam o que ela havia feito. Eu nem precisei falar mal dela. O vídeo da festa havia circulado silenciosamente. Nenhuma instituição de caridade ou fundação respeitável contrataria uma mulher conhecida por desviar dinheiro do seu benfeitor. Ela estava trabalhando como garçonete em um restaurante, eu soube. Servindo café e ovos para caminhoneiros, com as suas roupas Chanel sendo vendidas no eBay para pagar a fórmula do bebê. Ricardo não estava muito melhor. A falência havia liquidado algumas das dívidas dele, mas a sentença pelos fundos conjugais roubados permaneceu. Os advogados do meu pai penhoravam o salário dele. De cada pagamento que ele recebia, pegávamos 25%. Ele tentou me contatar uma vez, enviando uma carta para o meu advogado. Laura, estou mudando. Estou indo à igreja. Eu percebo agora que o dinheiro não é tudo. Sinto falta das nossas conversas. Eu queimei a carta sem ler além do primeiro parágrafo. Ele não sentia falta das nossas conversas. Ele sentia falta do estilo de vida que eu proporcionava. Ele era um homem que havia voado de primeira classe e bebido vinho de R$500, agora passando mercadorias e vivendo em um apartamento que cheirava a mofo. Em uma terça-feira chuvosa, 1 ano após a descoberta, eu estava parada em um semáforo no centro. Olhei pela janela e vi um homem caminhando na chuva sem guarda-chuva. Ele estava curvado, usando um casaco barato e mal ajustado. Era Ricardo. Ele parecia 10 anos mais velho. O cabelo dele estava ralo. O andar arrogante havia desaparecido, substituído pelo arrastar de pés do derrotado. Ele estava esperando o ônibus. O Ricardo que eu conhecia não seria pego morto em um ônibus. O farol ficou verde. Eu não buzinei. Eu não abri a janela para gritar um insulto. Eu apenas pisei no acelerador do meu Mercedes e passei por ele. Ele não me viu. Ele estava muito ocupado olhando para os sapatos. Aquele foi o momento em que eu soube que eu realmente havia vencido. Não porque ele estava miserável, mas porque eu não senti absolutamente nada ao vê-lo. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas indiferença. Ele era um estranho, um conto de advertência em um casaco molhado. E Mônica, verifiquei o perfil dela no Facebook uma vez. Um momento de fraqueza. Era um fluxo de reclamações. Tão cansada. Por que os homens não ajudam? Preciso de uma babá que trabalhe por pouco. Havia fotos do bebê. Ele parecia com Ricardo. Pobre criança. Eu esperava que ele crescesse para ser melhor do que os pais, mas as chances estavam contra ele. Fechei o laptop. A história deles havia acabado no meu livro. Eles eram apenas notas de rodapé agora. Notas de rodapé feias e confusas no capítulo antes da minha vida real começar.
Dizem que a melhor vingança é viver bem, mas eu acho que a melhor vingança é redescobrir quem você era antes que os vampiros o drenassem. Eu vendi a casa, a mansão colonial com os streamers dourados e as más lembranças era muito grande para uma pessoa. Eu não queria passar pelo quarto de hóspedes onde Mônica havia dormido ou pela cozinha onde Ricardo havia cozinhado os bifes da culpa dele. Eu comprei uma casa moderna de vidro e aço com vista para o oceano. Estava cheia de luz, linhas limpas, sem cantos escuros para segredos se esconderem. Eu comecei uma nova fundação, esta focada em educação financeira para mulheres. Eu queria ensinar as mulheres a protegerem os seus ativos, a detectarem o abuso financeiro, a garantirem que nenhum homem jamais pudesse fazer com elas o que Ricardo tentou fazer comigo. Eu a chamei de Fundo Fênix, uma piada interna para mim mesma, recuperando o nome que Ricardo havia usado para a sua empresa de fachada. Meus pais foram o meu rochedo. Meu pai, o empresário Durão, suavizou no rescaldo. Passamos fins de semana fazendo jardinagem juntos. Ele nunca disse, eu te avisei. Ele apenas disse, eu estou orgulhoso de você. E a questão do bebê, o comentário do útero seco que me assombrava. Eu fui para a terapia, muita terapia. Eu descompactei a vergonha que eu carregava por não conseguir conceber. Eu percebi que o meu valor não estava localizado no meu útero. Eu tinha muito amor para dar e havia muitas maneiras de dá-lo. Tornei-me uma defensora de crianças no sistema de acolhimento. Eu usei os meus recursos para ajudar crianças que haviam sido abandonadas por pais como Ricardo e Mônica. Uma tarde, eu estava em um evento de arrecadação de fundos para nova fundação. Eu estava vestindo um vestido vermelho, uma cor que eu nunca usei com Ricardo, porque ele dizia que era muito agressiva. Eu me senti poderosa. Um homem se aproximou de mim. Ele era mais velho, distinto, com olhos gentis. Laura Monteiro? Ele perguntou. Eu sou David. Eu ouvi muito sobre o seu trabalho com o programa de acolhimento. Nós conversamos não sobre dinheiro ou negócios ou status. Conversamos sobre livros. Conversamos sobre o oceano. Ele não esquadrinhou a sala procurando alguém mais importante para conversar. Ele olhou para mim. Ele não sabia sobre o meu dinheiro. Ele não sabia sobre o escândalo. Ele apenas viu uma mulher de vestido vermelho que falava com paixão. Você gostaria de tomar um café alguma hora? Ele perguntou. Meu instinto, o instinto que Ricardo havia incutido em mim, era dizer não, me proteger, presumir que todos queriam algo. Mas então me lembrei da mulher que passou por Ricardo no ponto de ônibus. Aquela mulher não tinha mais medo. Eu adoraria, eu disse. Nós fomos devagar. Não houve grandes gestos, nem love bombing, apenas jantares tranquilos e longas caminhadas. Ele tinha a própria vida dele, a própria carreira como pediatra. Ele não precisava do meu dinheiro. Ele insistiu em dividir a conta. Uma noite, 6 meses depois, estávamos sentados no meu deck observando o pôr do sol. Você parece feliz, David disse. Eu estou, eu percebi. Eu realmente estou. Pensei no cronograma. 2 anos atrás, eu estava sentada em um carro na beira da rodovia, ouvindo a minha vida implodir. Eu pensei que era o fim do mundo, mas não foi o fim. Foi um incêndio florestal. Queimou tudo. A madeira morta, as ervas daninhas, a podridão, e nas cinzas algo novo havia crescido, algo mais forte. Eu não era uma esposa estéril ou uma vaca de dinheiro. Eu era Laura. E Laura estava muito bem. Já se passaram 2 anos desde o chá de bebê do inferno. As pessoas ainda falam sobre isso na nossa cidade. Tornou-se uma lenda local, a noite em que a Monteiro deu o troco no marido traidor. Eu não me importo mais com os sussurros. Na verdade, eu os visto como um emblema de honra. Eu recebi uma notificação do tribunal na semana passada. A liberdade condicional de Ricardo pela acusação de gravação ilegal acabou, mas ele ainda está pagando a dívida. Ele estará pagando até os 90 anos. Eu dou cada um dos cheques que recebo da penhora do salário dele para uma instituição de caridade que fornece fraldas para mães solteiras. Eu acho que a ironia o mataria se ele soubesse. Mônica ainda está em Minas Gerais. Eu soube que ela se casou com um cara que conheceu no restaurante. Eu espero que ele a trate melhor do que Ricardo a tratou.
e espero que ela o trate melhor do que ela me tratou. Eu não desejo mais mal a ela. A vida dela é pequena e para alguém como Mônica, que ansiava por grandeza, isso é punição suficiente. Quanto a mim, estou sentada na praia enquanto gravo isso. David está perto da água ensinando um garotinho a jogar pedras no mar. Aquele garotinho é Léo. Ele tem 5 anos. Eu não o dei à luz. Eu o conhecia através do meu trabalho de advocacia. Ele havia sido jogado em 3 casas de acolhimento. Os olhos dele estavam tristes e cansados, assim como os meus estavam. Após o divórcio, decidi acolhê-lo. E no mês passado, a adoção foi finalizada. Ricardo estava certo sobre uma coisa. Eu não poderia ter dado a ele um filho, mas ele estava errado sobre todo o resto. Eu não precisava dar à luz para ser mãe. Eu precisava abrir o meu coração. Léo olha para David e ri. Um som puro e despreocupado. Meu coração incha tanto que eu acho que vai explodir. Esta é a família pela qual eu estava lutando. Ela não parecia do jeito que eu pensava que seria. Ela não foi construída em genética, ou legado, ou um trust fund de 10 milhões. Ela foi construída em aparecer. Ela foi construída em confiança. Eu pego uma pedra e a esfrego com o meu polegar. Elisa, gasta pelo oceano, assim como eu. Eu quero te dizer, se você está ouvindo isso e se sente presa, se está sentada no seu carro suspeitando do pior, ou se está deitada na cama ao lado de um estranho que costumava ser o seu marido, eu quero que você saiba que a explosão não é o fim. A explosão é a porta de saída. Atravesse-a. Deixe queimar. Deixe a verdade destruir a mentira em que você tem vivido. Vai doer. Meu Deus, vai doer. Você vai sentir que está morrendo, mas você não está morrendo. Você está acordando. E do outro lado, o ar é limpo. A luz é real e você está livre. Obrigada por ouvirem a minha história. Obrigada por caminharem nesta estrada comigo. Se você chegou ao fim, você também é uma sobrevivente. Cuidem-se, meninas, e lembrem-se, verifiquem a conta de telefone, confiem na sua intuição e nunca, jamais deixem que eles as vejam chorar. Aqui é Laura, me despedindo. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela. Para você escolher o que assistir,